Oi, gente, tudo bom com vocês? Se você vai fazer o Enseja e não sabe por onde começar a estudar, eu resolvi gravar esse vídeo para dar dicas para vocês, tá, gente? Primeiro eu quero falar que tudo que eu for passar aqui para vocês foi utilizado por mim na minha metodologia de estudos. E eu não sou nenhum profissional da área da educação, não sou nenhum pedagogo, nada disso, gente. Não sou nenhum professor, nada disso. Eu apenas vou passar para vocês o que eu utilizei, a minha metodologia de estudos, para conseguir fazer as provas do Enseja e do Enem, ok? Tá? Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês um pequeno favor, que é se inscrever no canal, nesse botãozinho aqui que todo mundo já sabe, e dar um like no vídeo, gente, porque quando você se inscreve no canal, dá um like no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é importante, então quando mais pessoas fizer a mesma pesquisa que vocês fizeram, esse vídeo vai alcançar a elas, tá, gente? Porque sabemos que o Enseja ainda é muito desvalorizado, até mesmo pelo governo federal, pelos órgãos competentes, né? Que ele é muito desvalorizado. Poucas pessoas ainda sabem que com apenas uma prova você pode terminar o seu ensino fundamental e o ensino médio, tá? Então dá essa força pro canal. Antes de dar a dica, eu vou falar pra vocês que nenhuma dica serve, nada que você faça vai servir se você não tiver fé em Deus, tá? Gente, a fé em Deus é a primeira coisa na sua vida, você tem que colocar ela acima de tudo. Porque quando você tem fé, que você entrega os seus planos a Deus, tudo dá certo na sua vida. Então tenha a fé em Deus como seu principal objetivo. Acredite em você e tenha fé em Deus. Você só precisa dessas duas coisas, gente. Só disso. Eu não tenho quem me apoie, não importa. Deus tá aí te apoiando. Se você colocou esse sonho, essa vontade no seu coração, se despertou novamente, é porque Deus tem um propósito na sua vida, tá? Então, a minha dica é essa daí. Eu vou começar com a primeira dica agora, a dica sobre os estudos, que é a primeira coisa a se fazer quando você vai estudar, que você ainda não tem noção de como começar, é que você tenha um cronograma de estudos, tá? Muita gente não sabe o que é um cronograma, então eu vou aqui explicar para vocês o que é um cronograma, tá? Um cronograma de estudos é basicamente uma agenda, um diário, onde você vai adequar os seus estudos com a sua rotina diária, ok? Inclusive, vou deixar um cronograma linkado aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar na descrição e vai estar linkado um cronograma para vocês baixarem para estudar para o Enseja através desse cronograma. Caso vocês não queiram esse cronograma, vocês podem entrar no site, que também vou deixar linkado aqui, e criar o seu próprio cronograma de acordo com as suas necessidades, ok? Mas o importante é que você tenha um cronograma de estudo, porque lá ele vai administrar o seu tempo, as suas dificuldades, e você não vai estudar errado através do cronograma. Então é muito importante. Na minha época, eu não conhecia esse site, não sei se ele tinha, então eu não utilizei, eu utilizei somente para o Enem, e utilizei poucas vezes, porque inclusive eu não estudei muito para o Enem, estudei bem assim, por alto, procrastinei mais do que estudei. Mas na minha época, eu própria produzi o meu cronograma. Então, como eu tinha uma dificuldade, que eu parei na 7ª série do ensino fundamental, eu particularmente não lembrava mais de quase nada, gente. Até o básico do português eu não sabia escrever. Então, eu fui bem a fundo. Eu peguei os livros da 7ª série, lá daquela época, comecei a estudar. Peguei livros do EJA, comecei a estudar. Então, foi bem pela introdução mesmo, pelo começo das coisas, tá? Mas vai depender do nível de dificuldade de cada um de vocês. Eu tô falando do meu, pra vocês, assim, se inspirarem e produzirem um de vocês, tá? Então, eu tô falando do meu e vocês vão produzirem pra vocês de acordo com as suas necessidades. Então, a segunda dica é fazer simulados. Todo mundo sabe que tem que fazer, obviamente. Mas o que eu recomendo é que vocês façam todos os dias, pelo menos 10 questões de simulado, tá? O que eu recomendaria, o que eu fazia quando eu estudava para o Enseja, porque eu realmente estudava muito. Então, eu fazia assim, um exemplo, hoje eu estudei português e matemática, então eu reservava 10 questões para português, 10 questões para matemática,
porque como eu tinha estudado aquele conteúdo, eu queria revisar ele para saber se eu realmente tinha aprendido, né? Então, o que é recomendável é isso aí, você vai estudar o que você aprendeu, você vai fazer as questões de acordo com o que foi estudado, né? Inclusive, nesse cronograma vai ter lá matemáticas, quadros operações, e lá eles vão recomendar 10 questões para vocês fazerem, mas só que esse aplicativo, ele tem um acesso limitado, ele é grátis, e tem o pago. Só que o acesso grátis é limitado, então são poucas coisas que você consegue fazer com ele, mas ele ajuda bastante, tá? Então 10 questões, gente, pelo menos, porque se você contar do dia de hoje a agosto, se não me engano, que é a prova do Enseja, vocês já vão ter feito muitas e muitas questões. Então, tá, se você contar hoje 10, amanhã 10, depois 10, acredito que em um mês vocês tenham feito 300 questões, o que é bastante, né, gente? Então, é isso daí que eu tô falando pra vocês. Façam questões porque é muito importante, tá? A terceira dica é que eu vou falar pra vocês que quantidade não significa qualidade. O que eu quero falar com isso? Quantas horas de estudo você estudava? Pode ser que alguém pergunte, quantas horas de estudo você estudava? Quantas horas de estudo são necessárias para estudar? Gente, eu conheço pessoas que estudam 5 horas por dia, conheço pessoas que não estudam tanto e conheço pessoas que já foram aprovadas para, como que eu posso falar, para um curso muito top, estudando pouco, estudando não um nível hard. Então, vamos supor, não adianta você querer estimar, estudar 5 horas do seu dia. Até porque eu acredito que você nem tenha 5 horas disponíveis, tá? Mas 5 horas, você começar a estudar 5 horas. Quando as pessoas que vão fazer o Enseja já estão muito e muito tempo fora da escola, tá? Não sei, algumas pessoas sim, 10, 15 anos, tem muito desses casos, as pessoas estão muito tempo fora da escola, então o cérebro delas não consegue absorver tantas horas de estudo. Então, gente, é como um treino de academia, você vai um passo de cada vez. Um dia você pega 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos e você vai aumentando de 5 em 5. Então é importante que vocês comecem a estudar com poucas horas, justamente para pegar o ritmo, tá? Quando você sentir que você já tá começando a gostar, tá tendo aquela vontade, então você vai, por si próprio, vai começar a acrescentar mais minutos e mais horas no seu cronograma. Então eu recomendo a vocês que foquem mais na qualidade, não na quantidade. Uma coisa de cada vez, ok? Quero falar também para vocês, uma quarta dica que eu quero dar é que vocês estudem pelas provas do Enseja PPL, Enem PPL. Por quê? Porque assim, gente, são provas que são bem parecidas, que sempre elas podem mudar mais como que eu posso falar? O contexto dos textos, do enunciado, mas que se você começar a resolver elas, quando vocês forem fazer a prova do Enseja, vocês já vão ter uma noção de como resolver, porque geralmente essas provas elas se parecem muito, então é importante que vocês estudem até mesmo para ter uma base de como é a prova, entendeu? Quero falar para vocês também sobre cursinho. Eu sei que é um tabu, eu vejo que aqui no YouTube, até mesmo quando era a minha época, eu procurava como estudar para o Enseja, gente, e eu juro pra vocês que eu não encontrava a forma de começar a estudar. Então, eu fui bem tentando saber, eu ficava pesquisando, assistindo os vídeos do YouTube, eu não tava tendo rendimento nenhum, tá? E eu sempre ficava comigo aquele pensamento de pagar um cursinho. Se eu tivesse um cursinho seria tão bom, porque assim, eu ia ter as minhas revisões corrigidas, as minhas redações corrigidas. Então, eu idealizava aquilo. Só que eu já estava matriculada no EJA. Então, eu tinha o suporte de tirar dúvidas, não de correção de redação, mas de tirar dúvidas. Tipo assim, eu tive uma dúvida em matemática e chega lá e eles me explicarem. Só que a minha experiência não foi muito boa com isso, tá, gente? A minha experiência não foi boa, até porque assim, eu tinha muitas dúvidas
e o suporte que eu tinha não supria as minhas necessidades, tá? Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu tenho um livro, eu tenho acesso à internet, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar o que eu não sei. Então eu comecei a pegar o livro e comecei a revisar, gente, eu não sei nada disso, então tenho que estudar. Então o que aconteceu? Eu comecei a estudar a introdução de tudo, a introdução da química, a introdução, vamos supor que o começo do português, a gramática, tudo, a interpretação textual. Então eu comecei a estudar tudo que eu não sabia. E as dúvidas que eu tinha, eu ia até o Google, até o YouTube e tirava essas dúvidas, mas eu já tinha visto um conteúdo no livro, tá? Então, voltando ao cursinho, o que eu posso falar pra vocês? Se vocês tiverem condição e achar legal, tudo bem. Mas, gente, hoje em dia a internet tá aí, tem muita gente boa produzindo conteúdo, muita gente boa pra ajudar a gente a conseguir os nossos objetivos, muita gente explicando essas coisas do Enseja, como estudar. Então, tem muitas aulas gratuitas. Aí tem gente que vai falar, ai, redação. Gente, a redação, ela é a mesma coisa do Enem, um texto dissertativo argumentativo com uma proposta de intervenção. Então é importante que vocês entrem no site do INEP e vejam o que cobra a redação. Então vocês comecem a fazer. O que eu recomendo também é que vocês tenham um modelo de redação pronto e que vocês tentem encaixar esse modelo em qualquer tema, como é o meu caso. Eu já tenho um modelo de redação pronto. Na minha época eu não tinha, eu utilizei ele para o Enem, consegui uma nota muito, muito boa em uma edição passada no Enem, que foi a nota de 940, se não me engano, tá? E a nota do Enem agora, esse ano, deu uma caída para 840, tá? Mas tudo isso, gente, eu estudei sozinho com a ajuda da internet, ok? Falo sozinha assim, presencialmente sozinha, mas não sozinha porque a internet me auxiliou nesses estudos, ok? Então, o que eu posso falar pra vocês é que vai das condições de cada pessoa, cursinho ou estudar sozinho. E também vai do nível de dificuldade que você tem. Se você achar que você tem muita dificuldade e que você precisa de professores lhe auxiliando e você tem a condição de pagar, eu recomendo que você invista sim no curso, já que é da sua vontade, da sua condição. Tá? Mas para quem não pode, você também pode baixar as apostilas, gente. Todos os anos o INEP disponibiliza apostilas totalmente gratuitas no site deles. Então, as apostilas do Enseja, você pode ir lá, baixar. Caso você queira também, tiver condições de imprimir todas as apostilas para você estudar, porque eu particularmente eu gosto mais do papel, gente. Eu não gosto tanto de mexer no celular, porque eu acho que o celular é uma distração pra gente. Porque tá mexendo, tá estudando, chegou a mensagem, a gente abre a mensagem e ali já perdeu o foco. Então, eu sempre acho bons livros, mas se você desligar os dados móveis do seu celular, você também não vai ter mais distrações, né? Vai ficar só com o celular e o acesso à apostila, tá? Então, vamos recapitulando. Enem PPL, Enseja PPL e as apostilas disponibilizadas pelo INEP, tá? Apostilas exclusivamente para o Enseja. Então, gente, não tem mais com o que se reclamar, ok? Quero ver vocês baixando e já começando a estudar. A quinta e última dica é que vocês foquem muito em conteúdos básicos. O que seria conteúdos básicos? Então, o Enseja, assim como o Enem, eles utilizam a TRI, que é a teoria de resposta ao item, tá, gente? Então, assim, eles querem que você acerte o máximo de questões fáceis possíveis, para que sua nota ela consiga ser bem alta. Porque quando você começa a acertar questões muito difíceis e errar muitas questões fáceis, o que é que acontece? Para eles lá, eles vão acreditar, o corretor, eles vão pensar que você chutou. Porque como que você acertou uma questão muito difícil, que para eles lá eles já sabem que é difícil, e que você errou uma questão fácil, que você tinha meio que obrigação de saber. Então é importante que vocês sempre mantenham foco em conteúdos básicos, conteúdos do ensino médio que todo mundo precisa saber. Um exemplo, gente, vou dar um exemplo. História. Aí era Vargas, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Revolução Francesa,
a Corrida de Minas, Brasil Colônia. Tudo isso aí são coisas essenciais que vocês precisam saber, tá, gente? Então, o que eu quero falar pra vocês é que se vocês forem fazer um Enseja, e que se vocês estudarem dessa forma e vocês tiverem vontade de cursar uma faculdade, de alcançar um nível superior, que vocês se arrisquem também na prova do Enem, ok? Eu sei que é muita audácia você que não terminou nem os estudos, fazer um Enseja e fazer um Enem. Gente, isso aí você tá desafiando os seus limites. Eu era assim, eu sou assim, eu sempre tô me desafiando, eu sempre quero ser melhor do que eu, então eu não me contento com pouca coisa, eu quero muito, muito elevar o meu nível. Eu quero muito aprender mais do que eu já sei, porque eu sei que eu sei muito pouco ainda, então eu quero chegar um dia a alcançar uma nota 1000 no Enem, entendeu? Porque assim, eu me desafio a cada momento. Então, se você tem essa vontade, não deixe a sua nota do Enseja sair, a sua aprovação não, estuda e faz o Enseja e faz o Enem e depois volta aqui no canal para me contar como foi a sua experiência, tá? Espero que vocês gostem, muito obrigada pelas mensagens positivas e pelas inscrições. Eu pretendo falar mais sobre o Enseja aqui nesse canal e mostrar também a minha evolução nos meus estudos pro Enem 2023, tá, gente? Então tudo de bom para vocês, um beijão e fiquem com Deus!